Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domênica Mendes e este é o Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sei que você deve estar pensando, ué, que história é essa de Velozes e Furiosos no feed do Perdidos? Mas calma, pessoa de pouca fé. Continue ouvindo que vai fazer sentido pra você, eu te prometo. Principalmente porque eu tive um papo delicioso com meus amigos Guaxa e Caio Lourenço, que você já conhece dos nossos episódios especiais de John Wick. E claro, eu não tava sozinha nessa. Comigo estava também o Sr. Basso. Falamos sobre como o primeiro filme da franquia se tornou um clássico. Se ele envelheceu bem, os pontos altos e baixos, muitas curiosidades de bastidores e, é claro, tecemos umas críticas também, porque gostamos sim, mas abaixamos não. Importante, você pode dar uma estranhadinha no meu áudio nesse episódio e também no formato dele. O áudio é porque eu testei alguns plugins novos durante a gravação e isso deu uma boa diferença. Já o formato? Bem, aí eu quero saber se você gostou. Um bom episódio para você. Carros envenenados, um monte de gente lindíssima e super em forma, um crime organizado de roubo envolvendo alta velocidade, um policial romântico e apaixonado por corridas bastante questionável, um sentimento de família e uma trilha sonora de primeiríssima qualidade. Tudo isso já estava lá em 2001, gente, faz 25 anos do lançamento do primeiro filme da franquia Velozes e Furiosos. Sim, eu fiquei bastante chocada quando eu tive essa revelação recentemente, quando eu tava preparando a pauta para esse episódio. Eu espero que vocês também estejam chocados, tá? Se você, ouvinte, ainda não assistiu ao filme, eu recomendo fortemente que você faça isso antes de continuar ouvindo esse episódio, porque aqui os spoilers estão mais do que liberados, eles são inclusive desejáveis. Eu não tenho amigos, eu tenho família. Essa frase vai fazer mais sentido daqui pra frente, daqui a alguns episódios. E o que eu queria saber de vocês, família, é o seguinte: Velozes e Furiosos, o primeiro filme, continua sendo tudo aquilo que a nossa memória nostálgica nos faz acreditar? Boa noite, Domênica. Eu queria dizer, estou muito feliz em falar sobre um filme que é a maior história de amor já contada numa franquia do cinema, entre um criminoso de bom coração e um policial infiltrado. Uma história que durou vários filmes. Romeu e Julieta não chegou no filme. Nunca foram pro espaço. Mas Velozes e Furiosos irá. Eu tô muito feliz. E a coisa que mais me chocou foi o primeiro filme ser tão normal. Ele é tão pé no chão, ou pé no acelerador, né? Já que estamos correndo. Porque é um Vin Diesel novinho, uma Michelle Rodrigues quase criminoso, o Vin Diesel apertando o popô dela. É um filme assim que, nossa, ele não tem nada do que, tipo, dos últimos, sei lá, 4 filmes que eu assisti. Você já assistiu todos, Guaxa? Todos. Vários deles no cinema. Olha aí, você ganhou de mim, cara. Eu parei lá no 7º. É você que sustenta isso. Você que financia essa franquia. Com certeza. E você, Caio, já que você já acusou aqui o Guaxa de sustentar essa franquia que está aí há 25 anos sobrevivendo a custas dos nossos ingressos e até no espaço já chegou pro desespero de alguns tecnocratas, né, atuais, né? Beijo, Elon Musk. Até o Velozes e Furiosos já foi pro espaço, você ainda não. De carro! O que você acha, Caio? De carro, exato. E você, Caio, o que você acha? Assim, Velozes e Furiosos, o primeiro, ele é aquilo que a sua memória te trazia? Então, diferente do Guaxa, quando eu recebi o convite para gravar esse podcast, eu pensei muito e falei: oh, meu Deus, eu vou assistir Velozes e Furiosos? Eu vou fazer isso? Mas eu pensei, eu gosto da Domênica, então eu vou aceitar e eu vou assistir. Porque eu só tinha visto o 1 e o 2 lá quando eles lançaram.
Então eu não tinha muitas memórias. Eu lembrava que eu tinha achado legal? Achei, mas eu tinha 2001. Se eu vi ele quando ele saiu em fita, deve ter sido 2002, eu tinha 12 anos. Então eu não confio no Caio de 12 anos. Mas aí assisti de coração fechado. Mas eu assisti o primeiro filme. E eu acabei com vontade de ver outros. E eu fiquei, não acredito que eu me diverti com essa. O 2 vai matar essa duvidosa. vontade, tá? O 2 vai matar essa tua vontade. Vai. Seja forte. O 2 acaba, assim, não vamos falar sobre o 2, mas o 2 é Caralho, triste, mano, gente. o Caio soltou a minha mão completamente mesmo. Não, o Caio falou, eu tô aqui porque amo a Domênica. A Domênica falou, eu tô aqui porque amo o Guaxa. Eu tô aqui porque amo o Baço, que não ama ninguém. Repetindo uma piada. Caramba. Perfeito. Mas assim, eu me diverti. Acho que ele tem coisas, assim, muito legais, se você pensar na época que esse filme saiu. Porque ele é mais um filme policial com carro. Sim, eu acho Ele tenta engraçado. ser. Eu acho engraçado, só antes do Baço poder falar, peço desculpa. Eu queria muito falar sobre essa série, porque eu tava com os filmes mais recentes frescos na memória. E daí eu fui falar pro Baço, não, eu quero muito, porque o primeiro filme é sobre corrida de carro, e o Baço, não é sobre corrida de carro. Ele é sobre roubo de videocassete. Eu disse, não, cara, é sobre corrida de carro. Eu lembrava disso. E ele é sobre. Não é só sobre roubo de videocassete, ele é sobre roubo de TV com videocassete embutido, que é uma das piores ideias que a indústria já teve. Quer dizer, pra indústria foi uma ideia muito boa, mas pra quem comprava, se estragava a televisão ou o videocassete, tu perdia todos os aparelhos até aquilo voltar. Uma péssima ideia. Inclusive, já que você tocou nisso, dói ainda, tá? O fato de eu ver aquele monte de televisão lá e saber que elas são roubadas e que eu não tive uma. Porque eu queria muito uma daquela quando eu era jovem. Muito, entendeu? Acho que todo mundo queria ter um troço daquele, mesmo sabendo que era ruim. O Vin Diesel queria também ter um troço daquele, porque não faz sentido nenhum eles quererem... O grande plano deles seja roubar um caminhão cheio de VHS. Exato. E detalhe que depois muda pro O'Brien, ele tá procurando quem estava roubando cargas de DVD. Ou seja, gente, tudo é roubado, tudo é mídia, tudo é cinema, tudo é filme, entendeu? É isso. Filmes são desejáveis. E é engraçado que tem uma parte do filme que prende um outro personagem, que ele tinha um monte desses videocassetes com ele, e ele comprou todos eles. O que ele ia fazer? Ele ia distribuir num bingo? Qual era a motivação dele de ter vários videocassetes comprados numa garagem? Mas ok, desculpa. Pode seguir, senhor Basso. Posso começar? Tipo, Pode, desculpa. Eu finjo que o programa é seu. Vamos lá. Caramba, cara, assim, eu acho que vocês estão tendo um grave erro de tentar buscar alguma lógica em Velozes e Furiosos, porque não existe. Entendeu? O erro já tá aí. Quando você começa a procurar alguma lógica, você já perdeu. Sabe? Porque você já perdeu essa discussão. Porque, cara, assim, o filme, pra mim, é pior do que eu me lembrava, né? Meu Deus! Cara, é muito ruim o roteiro. Tem Roteiro? O roteiro é muito roteiro ruim. é coisa que eles inventaram depois. A motivação, mas até a conexão das cenas, sabe? Tem uma cena que o Paul Walker para com... O Paul Walker, né? Tipo, o Brian O'Connor. O Brian, o loiro de olho claro, que se mete num lugar cheio de imigrante ilegal e as pessoas não desconfiam. E aí, cara, eles param num sinal e aí tem um cara, assim, ele para do nada, tem um cara riquinho do lado com um carro, assim, assim, e aí ele manda, na maior, assim, quanto é que custa esse carro? Do tipo, meu irmão, sabe? Como assim, né? Para no sinal, né? E manda. Quanto é que vale essa porcaria que você tá usando aí, sabe? E aí o cara fala, é mais do que você pode pagar, entendeu? Porque isso aqui é uma Ferrari. E aí ele com o Vin Diesel se entreolham por uns 30 segundos, cara. Tipo, é uma pausa muito grande. É amor, aquilo é amor, sabe, né? E aí o Vin Diesel manda a brasa. É tipo o quê? Você quer disputar um racha com, sei lá, o Dória que tava sentado no... De dia. De dia, tá ligado? E eles vão tirar um racha, um pseudo racha, porque só o Paul Walker tá só eles estão disputando, tá ligado? O cara acelerou, e aí ele vai... E sei lá o quê, aí eles param no lugar pra comer, entendeu? Lá na puta que pariu. Eu falei, caralho, mano. É o coelho e a lebre. Depois eles voltam e o cara ainda tá correndo. Essa é a ideia. E pra quê? Pra eles pararem no lugar pra comer camarão, sabe? Eu falei, meu irmão, que camarão que é esse que vale a pena você dirigir 200 km, sabe? Pra achar essa porra, né? Porque o tanto que eles dirigiram a 180 km por hora, sabe? Deu pra chegar quase, os caras foram, sei lá, na cidade mais próxima pegar um camarão, sabe? Então, mas assim, a 200 por hora, a 200... Em uma hora eles chegaram, foi uma viagem mais rápida. Porra, cara, é maravilhoso, cara. E aí os caras chegam até lá, ele... Tô vendo que você tá meio irritado, meio com problema. Ele, tô cheio de problema, que eu preciso de grana, não sei o que tem. E eu falei, cara, tipo, meu irmão, da onde, né? De repente o cara explode
não tinha falado até então que tinha problema de dinheiro, não tinha falado até então que tava com alguma... Nada, e aí, tipo, vou te dar um emprego se você vencer a Race Wars, que é a corrida clandestina. Eu falei, meu irmão, tipo, nada faz sentido, cara, tipo... Ah, O cara não. pensou, olha, eu quero ter uma cena isso, a cena aquilo, a cena tal. O cara montou, e aí depois ele falou, Sara, cara, como é que a gente conecta? Não importa, coloca todas elas uma depois da outra que vai dar certo. Assim, só vou fazer uma correção aqui, porque eu me sinto obrigada, entendeu, Basso? Eu me sinto obrigada. Ele fala, o Brian fala pro Toretto que ele tá precisando de grana porque ele tem 36 horas pra apresentar pro chefe dele o esquema. Então ele precisa saber. Concordo com você, tô falando que do nada foi a fala dele com o Toretto, sabe? Porque até então ele tava falando pro Toretto que ele tava fazendo os bicos, que ele tava conseguindo... Tava trabalhando na loja de peça, tava tudo bem. Que ele tava se desenrolando, tudo. E aí, tipo, do nada, do mais absoluto nada, quando das 36 horas, o Toretto percebe que ele tá passando dificuldades e manda e ele manda um eu preciso de grana e eu vou fazer qualquer coisa, inclusive eu sei que você tá roubando carga e me coloca no esquema, sabe? E aí, O Toretto não, o Brian, né? O Brian fala pro Toretto que ele queria que colocasse no esquema, que ele fala que sabe que o Toretto tá no esquema de roubo de carga e pra colocar ele lá, e aí o Toretto, tipo, meu irmão, o Brian, ele passa por uns 3 ou 4 testes, é a entrevista de emprego mais longa do mundo, esse filme, entendeu? Ele não para de passar por teste, ele passa por um teste primeiro, depois fala assim, não, você só vai esse aqui se você conseguir tal coisa, ele vai ter que fazer outra coisa, não, também não sei se dá pra confiar em você, papá. Meu irmão, sua irmã já tá dormindo com o cara e você tá de boa com isso, você tá duvidando. Não, tem que ver ainda, você tem que se provar ainda. Eu falei, caramba, velho, tipo, o Toretto é um cara... Minha irmã, tudo bem, muito videocassete não. Tem uma distância. Mas é legal se a gente voltar um passo atrás. A ideia desse filme vem de um outro filme, e aqui temos que agradecer mais uma vez ao nosso grande ator, Keanu Reeves, no seu filme Point Blank, que é o Caçadores de Emoção. Cara, o filme é uma explosiva em Portugal, que é a história de um policial, estão roubando bancos, vem na câmera de segurança aqui, eles com máscara de ex-presidente dos Estados Unidos, que são pessoas bronzeadas, que Keanu Reeves decide se infiltrar entre surfistas. O que nos Estados Unidos deve ser só numa praia específica, porque, ele vai se infiltra com essas pessoas, e daí essa história ele acaba se envolvendo com a emoção daquelas pessoas, de pular de paraquedas, anda de surf e sei lá mais o quê, e daí é o policial infiltrado no pessoal divertido. E a ideia desse filme é a mesma coisa. Eles estão usando super carros que custam muito mais do que aquele caminhão carregado, pra roubar cargas de videocassete de televisão embutida, e a polícia tá desesperada, sabe-se lá por quê. Essa é a grande... Eles estão gastando rios de dinheiro em carros de corrida pra poder pegar esses bandidos. Só seguir o caminhão não era uma ideia possível, talvez. E daí é isso de novo. Se eles estão usando super carros de corridas ilegais, vamos infiltrar alguém nas corridas ilegais, e daí ele acaba tomando gosto por aquelas pessoas, e a história toda se passa deste policial lá infiltrado, olhando pro abismo e se tornando um abismo. Bom, eu vou trazer aqui uma outra curiosidade, já que o Guaxa puxou essa questão da inspiração do primeiro filme, e vocês sabem que aqui no Perdidos na Estante a gente fala, na verdade, adaptações cinematográficas, né, ou adaptações literárias. E aí, vocês podem estar pensando, mas da onde, né, Velozes e Furiosos? Bem, gente, Velozes e Furiosos teve também uma inspiração em um artigo chamado Racer X, que foi publicado em 1998 na revista Vibe. Foi um artigo escrito pelo Kenneth Lee, que contou a história de vida de um corredor conhecido como Rafael Esteves, que vem lá da República Dominicana. Eu li esse artigo, ele tá disponível na internet ainda. É um artigo em inglês, mas para quem não consegue ler inglês e tiver curiosidade de ler, dá para você utilizar a ferramenta ali do seu navegador para ele fazer uma tradução para o português. A tradução também tá bem legal, eu tomei esse cuidado de ler, né, nos 2 idiomas para ver como é que tava. E cara, eu acho que foi uma boa inspiração. Sendo justa, o artigo não vai falar dessa parte mais fantasiosa, né, como a questão do romance, do amor, né? Bromance. Do bromance. Não, cara, aquilo é amor. Aquilo é amor. Assim, o que Toretto tem por Letty é desejo, entendeu? Ele ama o O'Brien e o O'Brien é completamente apaixonado pelo Toretto, né? A gente vai falar bastante disso no decorrer
de reassistir a franquia toda. E essa parte, né, da relação deles, essa parte dessa construção de ideia de família, né, que é muito marcante, virou meme, virou referência. E a própria questão do roubo, isso não está no artigo, tá? Isso é totalmente ficcional. Mas é interessante da gente pensar. Antes da gente continuar, eu vou fazer uma pausinha aqui, mas a gente já volta. Nós estávamos falando há pouco sobre essa questão da construção, né, do Brian e do Toretto. E aí uma coisa que me chamou a atenção reassistindo o primeiro filme da franquia é que, apesar de a figura que eu acho que é mais carismática e que mais marca a franquia como um todo é o Toretto. Por esse símbolo que ele é, dessa liderança, da questão de tudo, né? Ele é o líder de tudo isso. Contudo, porém, todavia, entretanto, mas... o protagonista do primeiro filme não é o Toretto. O protagonista do primeiro filme é o Brian. Vocês já tinham reparado nisso? Sim, e um spoiler, ele não é protagonista do segundo, que ele nem aparece, nem do terceiro. A franquia volta no 4. Exatamente. O 2 e o 3, eles são uma coisa que a gente vai enfrentar, porque eu gosto do Guache, mas é isso. Não, mas... Ok, não vou queimar a pauta. Prosseguir. É isso, e é muito interessante, né? Eu achei bem legal de perceber, porque isso também me mostra essa questão da fragilidade do roteiro que vocês estavam discutindo há pouco, porque a própria construção do Brian como protagonista, ela não faz muito sentido no primeiro filme também, gente. Ele vai de um policial, como eu tava conversando com o Basso, né, quando a gente terminou de assistir, que ele é super... tudo bem, ele gosta de correr, mas ele é um cara que estava dedicado na carreira, ele tá com uma baita de uma oportunidade de resolver um crime gigantesco. De repente, ele tem contato com essas pessoas, ele se encanta pelo Toretto, sabe-se lá o porquê. A gente sabe por quê. É o Ventinho, né, gente? E não conseguindo alcançar Toretto, se envolve com sua irmã. Se envolve com Mia. Uma tentativa, né, meio torta de substituir o objeto do seu amor. Isso, ele pode chamar pelo mesmo sobrenome. Ela pode chamar ela. Exatamente. Na hora do amor. Mas é um personagem que eu acho ele bem mal construído dentro desse primeiro filme, sabe? Não faz muito sentido. Eu queria, enfim, que vocês tirassem isso do coração de vocês. Tudo vai ser recontado, essa história do pai dele que ele conta ali. Meu pai morreu num acidente, eu espanquei um cara e fui preso por conta disso. Tudo isso, assim, esqueçam isso, porque isso vai ser retconzado lá na frente. Essa família vai crescer, tem mais irmãos ali. Esse filme, ele foi feito assim, olha, temos aqui um dinheiro sobrando, temos umas coxinhas aqui, um refri pra dar pro pessoal, e vamos copiar aquele filme do Keanu Reeves e pronto. Sabe? Ele não tem... como o Basso mesmo falou, o roteiro é uma sugestão. Alguém sugeriu um roteiro ali e as pessoas foram filmando. Cara, porque assim, me incomoda muito o O'Brien, porque ele é um policial ali que está aparentemente não é corrupto nem nada, ele não foi pego numa... Não é um cara que até então tá se mostrando como alguém inclinado ao crime. E aí, de repente, ele tem a missão de fazer essa força-tarefa pra fazer a investigação dessa galera muito perigosa que está roubando videocassetes, né? A ponto deles gastarem, tipo, carros de 200, 300 mil dólares pra poder correr. Vender o carro fora de cogitação. Eu tenho que fazer uma observação muito importante, inclusive, porque a preocupação nem era os caras roubarem os videocassetes. A preocupação da polícia é que os caminhoneiros estavam ficando cansados de serem assaltados de um jeito, assim, que eu vou te falar que não faz sentido também. Que era muito mais fácil você render o cara na hora que ele para pra comer e levar o caminhão. Mas o seguro? Mas olha só, os caminhoneiros estavam revoltados de serem assaltados, e aí a polícia estava preocupada que os caminhoneiros iam revidar, e aí eles tinham que agir. Então, tipo, tudo errado. Não, e assim, tu podia ter a desculpa. Não, eles roubam porque eles são viciados em adrenalina, e daí eles querem participar de corridas ilegais. Eles roubam pra usar esse dinheiro nos carros deles. Não, porque os carros que eles usam pra roubar são outros carros. Eles já têm dinheiro, eles gastam 2 vezes, e nesse hobby deles não faz o menor sentido da história. Mas, E aí você tem o O'Brien, então, nessa questão. E aí, de repente, cara, o filme todo se passa em uns 4 dias, 5 dias?
Não, acho que é um pouco mais, assim. Não fica muito claro o tempo, porque quando o filme começa, ele já tá ali há 2 semanas circulando o lugar, né? Comendo que ele a faz- sim. Não, eu tô falando de quando o filme começa, entendeu? Sim, Tipo, sim. Aí ele acaba se aproximando, tal, tem aquela cena da briga dele com o Vince, que por sinal, uma outra curiosidade aqui de bastidor é que aquela cena foi coreografada, mas os dois improvisaram totalmente na hora de gravar, o que ficou muito bom, por sinal, parabéns aos envolvidos. E aí, ele começa ali, né, a se aproximar. Eu acho que deve dar em torno de 1 mês, vai, mais ou menos. Não deve ser muito mais do que isso. caramba, Mas também então, não é uma eu coisa achei assim que era- de 4 dias, não. Demora um Tá. pouquinho mais. Não, porque tem os chineses, aí se prepara pro deserto, tem toda a história. Tem as corridas no meio, né? Os eventos que eles participam. Tem esse tempinho que o Brian espera pra poder se envolver, mas assim, também é um prazo curto, tá? Talvez não seja exatamente 1 mês, seja um tempo mais curto, até pela própria urgência, né, do trabalho dele entregar o trabalho, mas também não é uma coisa de, olha, 72 horas, tudo aconteceu. Não é assim, demora um pouco mais. Tá. Não, então tudo bem. Então vou dar uma diminuída então na crítica, porque eu achei que era mais rápido. Porque o que me incomoda é que, de repente, esse policial decide jogar a carreira dele toda pro lixo, entendeu? E ele vai acabar sendo preso, né? Porque ele auxiliou um fugitivo da polícia a ir embora, né? Ele sendo policial ainda, né? É pior ainda o caso pra ele. Porque ele decide olhar e falar: cara, o Toretto é um cara muito legal. É legal a ponto de eu arriscar a minha carreira e a minha vida por ele. E aí, óbvio que daí a única coisa que resta é imaginar que ele está apaixonado, porque só gente apaixonada que faz umas loucuras dessas. Ou burrice. Não queremos julgar tão forte assim o nosso amigo O'Brien. Mas Tudo bem. cara, porque ele joga tudo pro alto. E assim, o que me pega é que, ainda se o roteiro tivesse sido alguma coisinha pensada, podiam ter feito o Toretto, sei lá, salvar a vida dele, ele tava em dívida, o cara, né? Ou às vezes o Toretto podia ter um ideal, ele podia, sei lá, ser um Robin Hood, ou ele tá lutando por uma causa. Mas assim, não é nada, cara. É um ladrão pé de chinelo, entendeu? Que rouba as coisas, meio que parece que nem fica muito bem claro, porque não é possível que os DVDs dê tanta grana a ponto de sustentar os carros que eles colocam lá, né? Tipo, a conta não fecha. É lavagem de dinheiro. Ó, eu acho que do que ele rouba, o que tem maior valor é o caminhão. Então, Não, mas ele não rouba o caminhão, Ele não rouba o caminhão, né? Isso que é o pior. E aí você tem... Então, assim, porque o cara tá roubando simplesmente pra sustentar um vício dele ali, tipo, de adrenalina, então, mas não tem, assim, uma grande filosofia por trás. Depois vão trazer a ideia, tipo, do Família, do Caralho A4, que eles são uma coisa... Mas, assim, eles não têm... Não é uma questão, às vezes, sei lá, de você pegar uma questão ideológica ou uma questão que se identifica de alguma forma, Tanto né? que Ou o tema Toretto família- foi um grande cara injustiçado, mas era um cara bom e foi injustiçado, e o O'Brien tem como missão, sei lá, fazer a redenção desse cara. Tipo, não, é simplesmente porra, mano, você gosta pra caralho de correr de carro, né? E você tá assaltando só uns caminhão por aí que não dá muita coisa, né? Ah, vai embora, eu cubro a sua aqui, tá ligado? Tipo, por quê? Porque, pô, velho, você tem um shape da hora, tá ligado? Tipo, Eu tô te devendo um carro de 10 segundos. Tá aqui o carro de 10 segundos. E é interessante que esse conceito de família, que depois, lá acho que do 5º filme em diante, fica forte. Nesse filme, quem traz é o policial, o chefe do... É o do policial. Walker. Ele fala, você tem que escolher qual é a sua família. A sua família é a polícia ou é os bandidos? Aí ele pensa, porra, obrigado, cara. E decide os bandidos. Pois é, isso foi uma coisa que eu reparei também, reassistindo Guaxa, nessa fala do policial e como eu acho que ali sim fizeram um trabalho de roteiro muito bem construído, sabe? Mas eu penso muito que as falhas de roteiro dessa história tá justamente porque a gente não consegue nem entender qual que é o desejo do Brian. Porque, assim, o filme começa com ele praticando corrida e a gente já percebe de cara que ele não é bom nisso. Aparentemente ele gosta, mas ele não é bom. E aí ele começa a se envolver com essas pessoas, né, nesse trabalho onde ele tá infiltrado, que correm. Aí você pode pensar, bom, mas ele tava então praticando para poder desenvolver essa atividade laboral dele. Se o Toretto tivesse ensinado ele a correr, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que podia ter sido um lance desse. não precisaria nem ser uma coisa assim tão batida, né? Como o Toretto salvou a vida dele. Não.
Podia ser uma coisa de, cara, eu sempre quis correr, ou, sei lá, eu odeio tanto o meu trabalho que aqui eu sinto esses 8 segundos, né, que o Toretto fala pra ele, cara, nesses 8 segundos eu tô livre. Eu acho que isso é uma filosofia que tá muito dentro da franquia, né? Por que aquelas pessoas correm? Elas correm porque elas gostam da adrenalina e desse sentido de liberdade que aqueles 8 segundos dão pra elas. 8, 10, 15 segundos, enfim. O Brian, ele sai do nada pra lugar algum, assim, não faz sentido do porquê que ele sai do policial que tava infiltrado nesse caso pro cara que coloca a própria carreira mesmo em risco porque ele decide proteger essas pessoas em algum momento, né? Ele coloca, antes de colocar a carreira, ele coloca o relacionamento que ele tá construindo com a Mia, que o filme quer mostrar pra gente que ele é realmente apaixonado pela Mia, ele coloca em xeque quando ele fala pra ela, eu sou policial, presta atenção em mim, eu preciso salvar o seu irmão e todo mundo, eu sou policial, você tem que me ajudar. E eu olhei pra aquilo e falei, essa mulher nunca mais vai te beijar, mano. Você acabou de falar pra ela que você é, sabe? Você mentiu pra todo mundo. Assim, mas pelo menos não usar aquele clichê batido de ele queria contar, mas aí ela descobre sozinha e isso queria... Não, ele no meio de um monte de gente queria matá-lo se ouvisse. Ele fala em alto e bom som, olha só, eu sou da polícia, tá bom? E você vai me ajudar porque o teu irmão tem que ir em casa. Cara, o sentimento de preservação do O'Brien, de autopreservação dele, zero. É inexistente, cara. Porque no meio do covil de ladrões, ele vira e decide falar pra menina que ele atira. E assim, com a possibilidade estratosférica dela pegar e ficar puta da vida naquela situação e só gritar, o quê? Você é polícia? Eu não tô nem dizendo que ela queria fazer isso de propósito. Tô dizendo só dela soltar a informação sem querer, entendeu? Num lugar que ele não teria a menor possibilidade de fugir, sabe? Eu falei, cara, eu acho que é Dead Wish. Eu acho que o O'Brien tem Dead Wish. Uma cena do Chaves, todo mundo fica em silêncio e o Chaves fala, eu sou um policial infiltrado, e todo mundo para e olha pra ele, pô, seria maravilhoso. Cara. Mas assim, eu acho que a ideia que o filme quer, ela não é competente nisso, mas a ideia que o filme quer passar é que o O'Brien, ele tava querendo encontrar o seu lugar no mundo. E o lugar no mundo dele não era na polícia, ele encontra esse lugar no mundo. Ele não concorda com os crimes do Dom. Ele acha simplesmente que ele admira aquela pessoa e que ele admira aquele estilo de vida e que é o que ele queria pra ele. Tanto que é o que ele vai perseguir nos próximos filmes. É uma péssima desculpa? É uma péssima desculpa. Mas eu acho que é essa que o filme quer passar pra gente. Ele encontrou o lugar dele no mundo, que é tentar ser o Vin Diesel. A minha teoria é que eles queriam fazer um filme com carro. E eles falaram, nossa, ia ser legal se a gente fizesse um filme com carro, vamos trabalhar o áudio aqui, motor roncando e tal. E aí, quando o filme já tava quase pronto, alguém falou, mas quem pilota os carros? Aí eles, uou, é mesmo? Aí eles tiveram que fazer os personagens. Porque, assim... Aí derivou, um pessoal foi pra Disney e fez carros da Pixar e o outro fez o Velozes e Furiosos. Ai, gente, maravilhoso. Eu entendo. Eu acho que também tem uma questão que a gente tem que considerar, que esse é um filme de 2001. Que não tinha pretensão nenhuma de chegar a 12 filmes contando os spin-offs. Não tinha, né? O objetivo era fazer um filme ali de carros e gente gostosa. Sim. É isso, né? Mostrar um estilo de vida desse, com muitas aspas, esporte e colocar uma historinha ali ficcional pra também não ficar uma coisa do dormir no chão da academia, sabe? O menino que fica olhando o carro do vizinho rico e aí ele é muito pobre, e aí ele cresce, vai lá e constrói com o seu próprio trabalho o seu carro tunado e consegue a mulher mais linda e desejada de todos os tempos pra ficar com ele, mas a coisa mais importante pra ele não é ela, são os carros, é a adrenalina, são aqueles 8 segundos, entende? Então assim, pra não contar a história de um personagem, pra mostrar essa coisa desse lifestyle, desse estilo de vida, eles colocaram realmente dessa maneira. E eu falo isso porque eu me lembro que quando eu assisti em 2001, eu achei ele meio esquisito, né, nesse sentido do Brian não encaixar muito bem, mas muita gente que assistiu falava, cara, é isso, ele achou esse sentido da vida dele. E aí eu falava, mas em nenhum momento eu vi ele no trabalho dele infeliz, sabe? A gente não vê ele junto ali com os chefes dele reclamando do trabalho, demonstrando tédio, alguma coisa assim. Então, eu entendo, Guaxa. Inclusive, eu acho que a franquia, com o tempo, olhou e falou, não, vamos dar um maior significado, né, para esse personagem. Mas isso não está nesse filme.
Nesse filme fica muito solto, sabe? Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, não entendeu. Pode ser que em 2001, pelo mundo que a gente vivia 25 anos atrás, esse tipo de história fazia sentido. Eu não acho que esse tipo de história faz sentido hoje. Por exemplo, com a galera que assiste filme com o celular na mão, eu não sei se eles vão conseguir entender alguma coisa. Embora também, voltando, né? É sobre carros tunados e pessoas gostosas, né? Então, talvez eles consigam entender sim. E eu acho que o Basso comentou isso. Eu sinto que ele é mais clipe do que filme. Porque é uma série de cenas que, se você não pensar sobre elas são muito legais. Puta, elas são muito legais. Elas são muito legais. Cara, os carros ficou uma marca registrada. Os carros passando por debaixo dos caminhões. Ah, maravilhoso. Cara, essa merda ficou tão famosa que o Need for Speed basicamente foi feito pra isso, entendeu? Influenciou os jogos de corrida depois dele, todos. Você tinha uma... Botar neon embaixo do carro, escolher a cor do neon. Isso. Porra, eu me lembro de ter um esquema do Need for Speed que era você dar uma câmera lenta pra você conseguir passar o carro por debaixo do caminhão, sabe? Um bullet time. O outro que é isso, novamente. Time. Cara, é um negócio maluco, assim. E aí, realmente, nesse quesito, é maravilhoso. Só que você não pode parar pra pensar sobre o filme. Em defesa até do policial que não é mais policial, grandes pensadores que também entendem muito de carro disseram uma vez que o sonho de todo profissional é largar sua profissão. E o Paul Walker conseguiu, queria registrar. Sim, maravilhoso. E já que a gente tava falando do Toretto e tudo mais, quero trazer aqui outra curiosidade do filme pra vocês, que eu fiquei bastante chocada quando eu descobri, que foi... Antes do Vin Diesel aceitar o papel, foram cogitados outros artistas pra fazer a interpretação. Agora vem as papagaiadas. Não, veja bem, eu quero que vocês imaginem Dominique Toretto sendo interpretado por Mark Wahlberg. Cara, deixa eu só fazer um parênteses só. O Mark Wahlberg, se você for ver qualquer filme feito nos últimos 30 anos, entendeu? Um filme de ação dos últimos 30 anos, alguma das pessoas que foram cogitadas pra fazer o filme sempre tem o Mark Wahlberg. Todo filme... E, cara, ele deve ser, sei lá, a terceira opção mais desejada de todo mundo, porque não é possível, cara. Ou é agiota. Puta, velho. Segunda opção, Christian Bale. Então, é isso. Cogitaram chamar um ator pra esse filme, é incrível. Você não fale mal de Vin Diesel em minha casa. Christian Bale, inclusive, ele ia aceitar, ele pediu o roteiro, ele recebeu 2 folhas 3x4 e ele disse, não vou gravar. Eminem, que faria sentido. Porra, o Eminem eu queria ver. Cogitaram outro ator, porque o Eminem em 8 milhas lá, aquele filme biográfico dele, manda muito, viu? Inclusive, é um filme biográfico onde ele interpreta ele mesmo. Que ótimo ator, mas é isso, eu gosto muito do Eminem. Beijo, Eminem. Tipo, o Stallone ganhou um Oscar por interpretar uma pessoa com o rosto torto e decadente. Que era ele mesmo. E pra fechar, a última pessoa que pegou mesmo o roteiro, e aí eu tô falando sério, tá? Entregaram lá a apostilinha, o cara leu, e aí ele... gente, não vai dar não? Foi o Timothy Olyphant. Porra, mano. É isso. Timothy Olyphant, que aliás merece... maravilhoso. Merece o perdido. Eu não tinha ligado na Precisamos fazer sobre... Aí sim... É a maior história de amor, né? O Guaxa vai me desculpar quem tá falando aí desse daqui. Maior história de amor entre um policial e um bandido, né? Que é Justified. Exatamente. Que ainda vai virar episódio. Afinal de contas, eles escavaram carvão juntos, entendeu? E essa é uma das maneiras de você dizer eu te amo. Exatamente. Com essa reflexão desses atores, a gente vai fazer uma pausa e a gente já volta. Gente, seguinte, vou já chegar com os 2 pés nas costas, pegando aqui essa ideia desses possíveis atores, do tanto de testosterona que esse filme exala. E eu queria saber de vocês se vocês acham que Velozes e Furiosos, enquanto uma franquia, é uma franquia para meninos. Vocês acham que é um filme pensado para o público masculino? Poxa. Essa pergunta é séria? É séria. Poxa, com toda certeza do mundo. Mas assim, ele falhou nisso, porque ele tem muitas coisas que uma mulher vai apreciar também.
neste ano. Não, imagina, cara, desculpa. Assim, por mais que tenham mulheres que possam apreciar esse filme, pela questão, tipo, dos homens e das mulheres maravilhosas que tem aí, cara, o filme, ele fede testosterona, né? Cara, tipo, lidando com carros. Se tivesse um cavalo ali no filme, ia ser o filme do patriarcado do Ken da Barbie, entendeu? Total. Só faltou total. um cavalo. E assim, considerando o primeiro filme, que é o que eu vi e que eu lembro, porque eu assisti o segundo e não lembro, assim, todas as cenas que você vê, tem muitas mulheres nas cenas, elas estão lá igual as dançarinas do programa do Faustão ou as meninas do programa Fantasia do SBT. Tipo, elas são umas meninas que estão de shortinho, de camiseta, no fundo, apenas como parte do cenário e adornando ali. Então, tipo, tem carro e mulheres. A Race War, que é o terceiro teste de emprego a terceira fase da etapa de entrevista de emprego do O'Brien, quando aparece a Race War, existe, tipo, duas mulheres de camisetas brancas recebendo, tipo, chuvas, tipo, concurso da camiseta molhada, sabe? E assim, não tem nada, só tem o foco, tem essas duas mulheres debaixo de 2 chuveiros no meio da galera, tem um foco naquilo ali e depois vai embora e nunca mais aparece, tipo, simplesmente fala assim, gente, mulheria, o carro e tiro, entendeu? É isso. Mas eu acho que o objeto mais desejável desse filme são os carros, tá? Eu acho que nem são tão as mulheres. É interessante isso. E assim, são carros de corrida, né? Que normalmente já é pensado mesmo pra esse... Que é o que acontece com a maior parte do público masculino hétero, né? Os caras, tipo, se esforçam bastante pra gostar de mulher, mas é fácil eles se apaixonarem pelos carros. Ou por outros homens. O próprio Ryan, a gente pode fazer essa leitura. Ele se esforçou pra se apaixonar pela irmã do Toretto, mas Poxa, a gente mano, sabe ele bateu muito bem. muita força ali. Ele fez muita força, assim. Você sentiu que ele era o dever chamando. Mas o amor dele era o carro e o Toretto. Sim, nessa ordem. Nessa ordem. E tem também uma coisa interessante, se a gente for parar pra pensar, por isso que eu fiz essa pergunta, que é a questão também do que é mostrado quando a gente pensa nas ações dos personagens, sabe? Porque... tudo bem, né? É um universo ali mais masculino, então a gente vê muito mais corredores do que corredoras. A gente vê basicamente só a Letty e a Mia correndo. A Letty e a Mia têm um papel ali sim, mas tudo que tá em volta delas reforça essa questão da posse masculina, que aí a Mia vira e fala, não, Vince, é o seguinte, não vai ser aqui assim não, né? A Letty, ela é esse ponto de segurança que o Toretto tem, né? De quando ele tá passando um pouco do ponto, ele olha pra ela e ela só dá aquela olhada pra ele. E aí, quando a Michelle Rodrigues olha, todo mundo, né, dá aquela levantadinha na coluna, né? Porque, afinal de contas, Michelle Rodrigues, é isso, né? Meu Deus do céu, me liga, casa comigo. Lembrando que Michelle Rodrigues, nessa época, já declarada bi. Maravilhosa. Ai, gente, olha, essa mulher tirou muita gente do armário. Eu, inclusive. É isso, gente do céu. Ela e a Rachel Weisz, né? Na Múmia. Sim. Mas a Michelle Rodrigues eu não sei te explicar. É latina, né? Latina. É latina, rola uma identificação. Mas nesse filme, eu acho que elas têm também papéis que eu fico me questionando se não é um reforço também dessa questão mais masculinizada. Então, por exemplo, lá bem no comecinho do filme, que é quando o Vince, né, chega e aí ele não gosta que o Brian tá ali conversando com a Mia e tal, e aí ele vai querer marcar um território, a Mia fala pra ele, para com isso, aí ele vai lá pra fora, e aí tem a cena da briga, né, do Brian com o Vince, a Mia vira e fala, bate lá na porta, né, e chama o Toretto, porque ela sabe que se ela falar não adianta nada e que eles vão obedecer o líder. Até aí tudo bem também, porque vai obedecer o líder é assim mesmo, né, o cara chega e fala, parou, beleza, só que ele só faz alguma coisa quando a Letty fala pra ele, vamos? E aí ele se move, né? Então, eu não sei se... Eu tô muito na dúvida, assim, de exatamente qual que é o rolê, assim. Eu não sei muito bem qual que é o papel dessas duas personagens dentro do primeiro filme, sabe? Se elas são apenas esse reforço de um campo mais afetivo e maternal, quase, sabe? E uma coisa... Eu não consigo ver outra função pra elas, a não ser o fato delas serem uma é a namorada e a outra é a irmã do Vin Diesel,
né? É basicamente Pode ser isso. esse papel também. Uma é a Você não namorada e outra é a namorada do namorado Vin Diesel. Entendeu? Elas não têm desenvolvimento de personagem. Você não sabe nada sobre a Mia e sobre a Letty. Entendeu? Mas, assim, a Letty até tem algum desenvolvimento. A Mia não tem desenvolvimento, não tem nada da história dela. A Letty ainda tem alguma coisinha. Ela vivia nas ruas e gostava de carro. Cara, mas você tem um background de apresentação do personagem. Você não tem um Sim, desenvolvimento assim, perigoso, né? Então ela tinha 12, vivia na rua, foi adotada ali pelo Toretto, cresceu e agora é namorada? Não vamos entrar em detalhes sobre linha do tempo nisso. Mas eu acho legal a cena dela correndo. Eu achei muito... Tanto a Mia também dirige, né, no filme, mas a cena dela correndo e ganhando, dizendo, olha, ela não é a sombra do Toretto, ela também corre e ganha corrida. Lá na Race Wars, lá tem essa corrida com aquele maluco lá. Mas assim, você tem uma corrida dela pra mostrar que ela é corredora, que é basicamente mais um clipe daqueles que o Caio estavam falando, né? É o clipe da Michelle Rodrigues. Letty correndo. Você não tem nada da história dessa, ela só não tem um momento de desenvolvimento de personagem, você não tem um momento que você não sabe nada. A única função que ela tem ali é de ser a namorada do Toretto, que tá junto na gangue com o pessoal, entendeu? Que se pese também, o restante do pessoal não tem lá muito desenvolvimento, né? O Vincent e outro rapazinho que morre, daí esqueci o nome dele, Mas Jess. O Jesse ainda tem uma coisa ali que fala, né? Que, poxa, ele tinha dá a entender que ele tem TDAH, né? Sim. E aí, por isso, mas assim, querendo falar uma ideia do tipo, cara, se esse cara tivesse mais oportunidades ou o aconselhamento que ele fosse necessário, ele provavelmente seria um engenheiro, né? Mas a deficiência dele e a falta de oportunidade fez ele não conseguir ter acesso. Ainda fala pra você que esse cara tem mais desenvolvimento do que a Mia e do que a Letty. Então, você vê que elas não têm muita função ali, eu acho que é muito tentar buscar alguma coisa a mais que o filme não apresenta, achar que elas têm alguma agenda ou algum outro papel ali que poderia ser, que não seja simplesmente ser o par romântico dos dois protagonistas do filme. E assim, né, elas não... O filme não passa no teste de Bechdel, né? Elas não conversam entre si, elas não têm um assunto que não seja os caras. Elas são muletas ali pra narrativa, mas que não é muita, né, do filme. Mas não sei. Pra não ficar muito na cara o romance verdadeiro do filme. Talvez eles não estavam preparados. O público também não tá preparado, porque tem que esconder esse tipo de romance deles. E do meu lado aqui, eu fico pensando enquanto uma mulher, né, que assistiu esse filme, cresceu com essa franquia, reassistindo agora, me veio à cabeça a clareza da diferença, né, assim, mega superficial que é a apresentação dessas duas personagens, porque a Mia, ela tá mesmo nesse papel que ela é a irmã do Toretto e o objeto de desejo do protagonista. Então, a única vez que ela se põe, que é com relação ao Vince, é para sair com o Brian. Então, ela meio que, com muitas aspas aqui, mas muitas aspas, ela se torna independente, falando não pra um cara porque ela quer sair com outro cara, porque o cara é um babaca. Então, né? A Letty, por outro lado, ela tá, assim, nesse papel de ser a namorada do líder, mas ela tem que chegar numa corrida e xingar as outras meninas, porque as meninas estão dando em cima do Toretto e o Toretto tá arrastando asa pra elas. Então ela chega e dá um espanto, ela sai daqui. A gente ainda vê ela trabalhando, né? Realmente, sim, acho que tem 3 cenas que a gente vê ela correndo. A primeira é quando ela chega junto com os meninos, já tem aquela saída dela maravilhosa, que ela abre a porta do carro, ela pisa com aquela bota super estilosa, e aí mostra ela a primeira vez, né, que ela é a primeira que sai do carro, então a gente sabe que ela dirige ali. Bem alta, né? Eu dirijo descalço, eu nunca conseguiria dirigir com aquilo. É fácil, eu acho, é muito fácil. Aí... Fácil que é mulher, né? Eu não consigo, eu tenho que sentir os dedinhos, assim, eu tenho medo. Não, consegue, é só usar, não é porque é mulher não, é porque tá acostumado a usar sapato plataforma. Se você usar, você ia acostumar também. Ok, vou treinar. Treina, Guaxa, mas andando primeiro, tá? Não dirigindo. Primeiro você domina no chão. Tá? É isso. A gente tem essa cena, então, que ela chega, que tem a personagem sendo apresentada. Depois a gente vê essa cena da corrida que ela ganha, que vocês falaram. E por fim a gente vê a cena dela fazendo o roubo e é ela que passa por debaixo do caminhão. Então, assim, ela é uma mulher da ação. E tem também naquele momento do clipe que tem a cena inesquecível do primeiro filme, que é a cena que o Guaxa fez a abertura, né? Que é a cena de pegação entre o Toretto e a Letty.
que antes deles se pegarem, ela tava debaixo do carro trabalhando. Então é um outro estereótipo, que é o estereótipo da mulher que trabalha, que desenrola, mas tudo que ela tá fazendo, desde marcar território com outras mulheres, trabalhar ali, né, na oficina, correr, ela tá meio que replicando o papel que esses homens também têm nesse mundo. Então, sabe quando a gente fala da teoria da envergadura, né? Então, pra não ser uma menininha delicadinha e frágil, ela foi pro outro esquema, sabe? Ela foi pro outro lado. Então, me pega muito, assim. Gente, e aí... O filme foi escrito por homem, né? A ideia deles, eu acho que foi de colocar mulheres com uma certa independência, mas são homens, né? Escrevendo sobre mulheres independentes. E aí, ficou isso. Mas eu tenho certeza que com 12 filmes, em algum momento, eles vão entender e representar bem essas personagens. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Inclusive, eu só quero dizer que Michelle Rodrigues pode apresentá-la do jeito que quiser. Entendeu? Por mim tá tudo bem. Aceito, entendeu? Aceito muito. E já que a gente tá falando dessas personagens, tem mais curiosidades para vocês. Porque eu fiz muita pesquisa para esse programa. Por favor. E a curiosidade sobre a Michelle Rodrigues com relação a esse filme vai de encontro a esse papo que a gente tá tendo nesse bloco, que é... Vocês sabiam que ela quase saiu da produção do filme lá pela metade? Porque o roteiro defendia que a Letty tinha que trair o Dom com o Brian. E ela virou e falou... Meu Deus, que ideia merda. Então, vai vendo o tamanho como vai piorando, né? A situação toda. Era ruim, mas já foi pior. Já foi pior. O que a gente viu é a versão consertada. E aí, a Michelle virou e falou, olha, não... Eu não vou interpretar a Letty se ela trair o Toretto. Na verdade, ela tem que ser fiel a ele. Não faz sentido nenhum ela trair o Dom com o Brian. E aí a pessoa falou, bom, metade do filme já tá rodado, né? Então a gente vai ter que manter. E aí eles mantiveram a fidelidade da Letty com o Toretto, que inclusive é uma marca registrada da franquia, né? Eles são meio que um power couple, assim, muito, muito famoso aí da franquia. E é interessante que nem a Mia, nem a Michelle Rodrigues, no primeiro filme, tinham carteira de motorista, quando começou a produção. Exatamente, elas tinham que fazer cenas de corrida e por isso elas tiveram aulas particulares durante a gravação, né? Elas não podiam dirigir, gente, olha que legal. Muito bom, eu gostei muito também dessas curiosidades sobre as garotas. E já que a gente falou de curiosidade, a gente vai fazer mais uma pausinha, mas não sai daí que a gente já volta. Gente, eu acho que pra ir encaminhando assim para o final dessa discussão, eu quero saber de vocês, então, agora, pontos altos do filme, já que teve bastante crítica sobre roteiro, sobre coisas sem nexos. Quais são os pontos altos? Bácio, não vem com essa risadinha. O desespero da Domênica, que achou que ia chegar aqui com um bando de apaixonados, né? Assim, e não foi bem assim. Não, só você que é tão hater assim, né? Eu sou apaixonado. Até o Caio, cara, até o Caio. Não, eu estou em silêncio, entendeu? Mas assim, o segredo pra aproveitar este filme é: você pega uma pipoca, põe o filme, pega o seu cérebro, coloca ele de lado e assiste. 10, funciona. E aí tem vários pontos altos nisso daí. Vou até começar com os meus, inclusive. Manda ver. O primeiro ponto alto desse filme são os carros, que os carros são muito legais, o barulho do motor é legal. E o segundo ponto alto é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é muito boa. Um adendo até, eu vi o filme no computador, porque não convenci ninguém na minha casa a assistir o filme, então essa é a minha moral. E daí eu ouvi de fone. E é muito legal que o som do carro, o carro passava na minha frente, sabe? Era aquele som 3D, né? O barulhinho começava do carro de um lado, do fone, e ia pro outro. Achei maravilhoso. É isso. Não, assim, eu acho que o pessoal da equipe de áudio fez um trabalho incrível. Foi. A trilha sonora desse filme, eu acho ela muito boa. Tipo, ela dá o tom, assim, ela dá o clima. E eu acho que o filme, esteticamente, assim, ele é forte, né? Virou essa franquia e tal, influenciou o jogo. Então eu acho que, tipo, em estética, esse filme é muito, muito legal. Então, tipo, a ideia de ter os carros e de ter toda essa coisa assim, ele é muito legal. E esses são meus pontos altos, eu não vou falar dos pontos baixos. Não. Eu acho que o que pegou o pessoal na época foi os carros.
Tanto que como o Basso trouxe, né, influenciou jogos, influenciou outros filmes, influenciou pessoas a realmente botar um neon embaixo do seu Opala. Foi um filme que influenciou. A gente brincou de o sonho do Brian era ser o Vin Diesel. No Brasil teve uma época que era um monte de careca bombado de regata de óculos escuros, porque todo mundo queria ser o Vin Diesel. É verdade. Sim. Teve esse rolê mesmo. Teve mesmo. Uhum. Eu concordo muito com o Caio, que eu acho que o principal ponto alto do filme, na verdade, acho que é a trilha sonora, né? Eu acho que a trilha sonora é muito boa. E eu particularmente gosto, sim, das cenas de perseguição. Eu acho que as cenas de perseguição, eu acho que elas são bem feitas, né? Você tem o pessoal fazendo... Eu acho que depois vai melhorando isso, mas a ideia que você tem da galera acelerando ali nos carros, ali na disputa, principalmente dos 400 metros ali de arranque, né, que eles faziam, eu acho, assim, bem legal. É um outro tipo de corrida, né, que eu falei pra Dô, que normalmente essas coisas de corrida, quando a gente vê, envolve muito mais a habilidade de direção do cara, porque, sei lá, tem muita curva, tem muito obstáculo, né, você tá, sei lá, no meio da rua, que você tem que desviar de uma coisa, desviar de uma lixeira, conseguir virar, fazer uma curva fechada. Normalmente nos filmes de ação que envolve carros são isso, né? E nesse daqui, na verdade, não, né? Nesse daqui é a ideia do cara saber o tempo certo de fazer as aceleradas, né? Tanto que, basicamente, todos eles perdem com a mesma fala do inimigo, né? Do adversário na corrida de você acionou o nitro cedo demais, né? Uhum. É a catchphrase pra avisar que o cara não soube, né, fazer acertar o tempo ali. Porque é basicamente dirigir reto, né, até a linha de chegada, né? Não tem nada, assim, é um retão que o cara tem que arrancar mais rápido só, né? E conversa muito com o público, porque a frase "você apertou o nitro cedo demais" é muito comum pra quem compra carros caríssimos querendo compensar alguma coisa. Uhum. Seria isso na verdade, algum código para uma ejaculação precoce? Essa era a piada, inclusive, Basi. Então, você foi sutil demais. Ok, desculpa. Bem, uma vez que já foi explicada a piada, pra quem não havia entendido, eu vou pegar aqui o gancho da fala do que o Basso fez pra compartilhar, que eu achei interessante a sua fala, Basso, porque nesse artigo, né, o Racer X, que eu comentei, que baseou também o roteiro e a escrita do primeiro filme, o Rafael Esteves, ele fala muito sobre essa questão do quanto é importante você saber fazer a largada no momento certo. Do quanto é importante você fazer a largada no momento certo e o quanto que é importante. Ele fala que a técnica que ele usa para ganhar as corridas é que ele tá olhando pro juiz, pra pessoa que vai falar lá, né? Eu não sei o termo técnico disso, a pessoa que vai dar o sinal para eles poderem correr, e ele fala que ele fica, na verdade, prestando atenção no movimento e na antecipação que a pessoa que está competindo com ele vai fazer. E eu acho que o filme coloca isso muito bem, porque eles estão o tempo todo olhando pra frente e olhando pro lado, meio que se provocando, mas também se analisando, sabe? E eu achei curioso você trazer isso, porque está na essência, né, do objetivo da realidade que eles querem colocar no filme, sabe? Então, acho que nesse quesito, o filme fez muito bem o trabalho. E eu concordo contigo que as cenas, na verdade com vocês três, né? Eu acho que a trilha sonora é muito boa, eu acho que os efeitos sonoros e a produção de áudio desse filme é um absurdo de bom. Ainda continua bom, 25 anos depois. Eu acho que num quesito de mostrar um tipo de cultura muito específica, ele é muito feliz, porque ele podia facilmente cair naqueles tipos de programa de automobilismo que passa no domingo de manhã na TV aberta, sabe? Mas não tem aquele estilo, né? Aquela coisa, né? E dá vontade mesmo de você entrar no carro daquele, de você colocar um adesivão, de você meter um neon embaixo, de você comprar um nitro. Você nem vai andar com o seu nitro, porque o seu Corsa não vai permitir isso, mas você quer, entendeu? Porque te dá, né, essa vontade, ou você vai querer andar só de óculos de sol, porque isso é estilo. Vai querer dirigir de plataforma, como o Guaxa se comprometeu aqui a aprender, entendeu? Porque ele quer ser atleta e tudo mais. E o que acontece? Indo um pouco além, eu acho que as cenas de ação desse filme, tirando a cena do tiroteio do final, as cenas de ação são muito boas. Aquela cena do roubo no final, aquela sequência inteira, gente, ela é muito boa.
ela é muito legal. Ela é muito legal mesmo. Ela faz sentido? Pensando numa questão de... Pô, o caminhoneiro podia só jogar o caminhão pro lado e dar um chega pra lá nos carros e acabou, né? Em vez de tirar. Não, mas assim, se ele faz isso, não tem filme, porque é um filme sobre corrida, né? São carros que correm, então vamos correr. Então é um filme muito legal. E os efeitos práticos também do filme acho que são muito bons, né? É uma delícia ver os carros sendo destruídos em Velozes e Furiosos no geral. E aí eu acho que com o tempo, que também é natural, né, de franquias muito extensas, como é o caso desse, como o Guaxa disse, são 12 filmes, com o tempo isso vai ficando forçado demais. E eu acho que o gostinho legal desse filme é justamente ele parecer tão próximo da realidade, sabe? Ele quase te convence que aquelas coisas podem acontecer de verdade. Eu acho isso um trunfo aí do primeiro filme, da franquia como um todo, mas especialmente do primeiro filme. Então é um filme que eu gostei de reassistir, assim, eu achei muito bom. Temos aqui informações privilegiadas que a esposa do Caio assistiu o filme pela primeira vez. E Caio, ela curtiu? Ela curtiu, ela achou divertido. Ela gosta dessas coisas assim de explosão e tal. E como ela tá jogando Cyberpunk, então às vezes depois de um dia que ela já tá cansada, ela fala: vou jogar Cyberpunk pra sair por aí destruindo tudo e dando um rolê no meu carro. Então quando ela assistiu o filme, ela pensou, é igual eu jogando Cyberpunk. Porque é só uma destruição sem propósito. Num carro bem maneiro. E com uma música muito boa. Massa. Eu acho que Velozes e Furiosos é meio o que vocês cobriram muito bem, né? Quando vocês fizeram os episódios sobre a franquia do John Wick, que não é um filme pra gente pensar, filosofar, nossa, não. Gente, é uma franquia e, em especial, o primeiro filme é pra você sentar e se divertir. Só isso. Você vai sair de lá com o seu cérebro lisinho como um peito de frango. Não vai te acrescentar em nada na vida em termos, né, de conhecimento, talvez, nessa questão de admiração pelos efeitos sonoros e pela trilha. Mas é só isso mesmo. E às vezes a gente precisa desopilar, sabe? É bom ter um filminho desse pra desopilar. Tendo dito isso, o Guaxa quer o desafio de cobrir os 12 episódios, né, Guaxa? Eu gostaria, assim, entendo que é muito filme, mas eu gostaria. Vamos fazer, Guaxa. Vou passar pelo 2 e pelo 3 de novo, entendeu? O 3 é meu favorito, inclusive. Bom, vamos ver se ele me pega, porque eu lembro que o primeiro eu gostei muito, o segundo eu olhei e falei, cara, que é isso, assim, não, assim, eu e todo mundo? Já adiantando, o segundo, o Vin Diesel disse, não vou fazer este filme, quero fazer outros filmes da minha carreira, e ele foi fazer Triplo X e Operação Babá. E os dos Riddick, mas ninguém assistiu os dos Riddick. Que por sinal... Como assim? A Batalha de Riddick é muito bom. O filme é bom. Ele não deu um centavo pros donos do direito da franquia. Não, o primeiro é o Eclipse Mortal, né? Isso. Eclipse Mortal, a Batalha de Riddick e o terceiro é só Riddick mesmo. E tanto que no futuro, quando o Vin Diesel volta pra franquia, prometem pra ele dar os direitos do Riddick pra ele continuar fazendo os filmes. Porque ele ficou apaixonado, né, pelo Riddick. O Vin Diesel que é um grande jogador de RPG também. Informação, ele tem tatuado Melkor em seu tanquinho, que é o nome do seu primeiro personagem da D&D. E ele tem os óculos também, tipo, do Riddick, né, que reza a lenda que era também depois ele acabou jogando como personagem de RPG. O Riddick, né, virou um personagem dele, assim, ele... Mas é um filme que, assim, quem viu gosta, mas pouca gente viu. Porra, a Batalha de Riddick, eu já assisti ele várias vezes, cara, é um filme, assim, meio conforto, sabe? De você olhar e falar assim, poxa, eu vou assistir a Batalha de Riddick, que eu gosto. Lembrando agora, talvez coincidências, meio que, poxa vida, a protegida dele ali no Riddick também, ela chama Mia, que eu lembro que tem uma frase maravilhosa quando eles estão fugindo do sol no planeta prisão, que ele manda Mia, mexe essa bunda, né, porque ela precisa, porque ela tá ficando pra trás, eles precisam correr antes que eles sejam queimados pelo sol, né, ele manda o dublador, cara, ele encheu a boca, sabe, tipo de... Né, tipo, ele tem uma cena maravilhosa, ele Mia, e ela não tá vindo, ele Mia, ele não vem, tipo, Mia, que ela, que foi? Ele, tipo, mexe essa bunda, não, o cara tava, você sentiu o ódio na voz do cara, do tipo, anda logo, mulher, sabe? O Vin Diesel é, acima de tudo, um amante. Um amante, acima de tudo, ele é, poxa vida. Muito bom, gente. Bora então pras nossas dicas culturais, mas antes, uma breve pausinha.
Quem quer começar com a dica da vez? Já vou começar então, porque eu ia trazer outra coisa, mas depois dessa fala do Guaxa, cara, assistam a trilogia Riddick, né? Poxa, assim, o terceiro filme é uma merda inacreditável, ele é muito ruim mesmo, sabe? Assim, e não é nem aquele ruim que galhofa, que é bacana, não, ele é só ruim, entendeu? Eu não sei porque fizeram o 3. Né? Você só assiste pra fechar a história do personagem, porque ele linka bastante com o 2. Mas o 1, ele é um filme quase de... Ele é um filme, na verdade, de terror, né? O Eclipse Mortal, ele é um filme que os caras estão num planeta onde eles precisam sair de lá antes que aconteça uma coisa muito ruim, né? Então tem uma questão desesperadora ali de uma contagem regressiva em determinado momento do filme, né? Vira aqueles filmes de bomba relógio, né? Que precisamos acontecer isso rápido, então ele fica um filme tenso. Eu gosto, o Riddick, ele praticamente não é o protagonista, ele é outra coisa, ele é o que o Toretto tem aí, né? Um personagem muito cativante, mas que não era o protagonista do primeiro. Agora, o Batalha de Riddick, que é o 2, ele é maravilhoso, gente. Ele, assim, é um filme total sessão da tarde, galhofa pra caramba. Vin Diesel tendo provavelmente o mesmo contrato do The Rock nos filmes dele, que ele sempre tem que ser o cara fodão que mata todo mundo de qualquer maneira e nunca morre, nunca perde, e nunca é trapaceado e nunca, sabe? Mas assim, é bom assim, tem toda uma mitologia, um filme que faz pouco sentido se você assiste uma vez só, mas depois ela vai fazendo mais sentido, né? Então, Estocolmo, Síndrome de Estocolmo, o nome disso. Não, cara, ele é um filminho, tipo, bacana, assim, de ver também despretensiosamente, né? Ele tem ótimas cenas de ação, o filme, né? Então eu acho que tem todo um visual também dos Killmongers, né? Eu acho que ele vale a pena. Assistam. Inclusive, uma observação que eu não sei se você sabe, e o Guaxa também, que gosta tanto de Riddick, eles estão fazendo a produção do 4º filme. Isso. Caramba, velho. Algum momento. Junto com o Triplo X4 também. Vai dar certo. Olha aí. Triplo X que não foi pra frente, porque o Triplo X depois foi... Vin Diesel fez só o primeiro, foi chutado e colocaram o... Ele fez o primeiro e o terceiro, se eu não me engano. Oi? Ele fez o primeiro, o terceiro e agora vai fazer o 4º. O segundo é o... Triplo X? Porque o segundo colocaram aquele rapper. Como é que é o nome dele? O Ice... Ice Cube? É. Ou Ice-T? Ah, não sei. É um dos Ice ali. É da família Ice. É um dos Ice. É o que não foi pro Law & Order. É o outro Ice. Então não é o T, é o outro. Porque o T, eu lembro do episódio, acho que é do Rick e Morty, lembra das letras? Puxa, verdade, né? Verdade. É o Ice Cube, então, que vai pro... Então é o Ice Cube que faz. Eu botei XXX filme no Google. Não, mano, nossa. Não faça isso. Não, Guaxa, pelo amor de Deus. Não faça isso. Guaxa, aproveita que você tá fazendo coisa errada, foca aqui. Qual que é a sua dica de hoje? Qual que é a sua dica da vez? Eu tô chocado só um pouquinho. Eu não acredito que eu já vi essa coisa 2 vezes acontecendo com pessoas diferentes e esse um vacilo similar. Porra, eu fui bem, né? Porque a gente vai falando dos filmes, eu vou vendo o IMDb, né? Porra, eu vacilei. Peço desculpa. Guaxa, qual que é a sua dica da vez? Eu queria falar sobre um filme lá do início dos anos 2000, sobre um careca que dirige um carro, um filme de ação muito bom, que me marcou bastante, que é Carga Explosiva, com o Jason Statham, que ele tem uma pegada, ele é um ano depois, né, do Velozes e Furiosos. É o Senhor Transportador? O trabalho dele, ele é um ex-militar fodão, e o trabalho dele, ele não faz perguntas, ele pega coisas no ponto A e entrega no ponto B, né? Puta que pariu, eu gosto desse filme. Ele tem as 3 regras dele, porra. Isso, não, assim, eu queria dizer, a primeira regra dele, eu repito ela várias vezes na minha vida, que é nunca mude o acordo. Regra número 1, nunca mude o acordo. Se tu fez um acordo, nunca mude o acordo. E, cara, é maravilhoso, ele tem as 3 regras. E daí esse filme, ele é chamado pra levar uma coisa, e quando chega lá, essa coisa se mexe. Então ele se toca que ele tá quebrando uma das regras, ele tá transportando uma pessoa. E, porra, ação, tiroteio, máfia, maravilhoso. Não, a regra que ele quebra é que nunca abre o pacote. Ele abriu o pacote. Ah, tá, ele abriu o pacote. E ele viu que era uma que era Mas uma porque ela se mexeu, né? E ele quebra a própria regra, que é não... Eu acho maravilhoso. Ele tem, porra, esse filme é maravilhoso. É muito bom. Vejam Jason Statham, que futuramente entrará nessa franquia maravilhosa que estamos trabalhando aqui. Tem 3 filmes com Jason Statham, que são razoáveis, o primeiro é o melhor, e tem um com outro ator que eu me recuso a assistir. E depois foi transformado numa série que virou Transporter, entendeu? Porque ele fica apelidado, o pessoal chama ele
né, a partir do filme 2 principalmente, começa a chamar ele de Senhor Transportador, né, porque, né, ele acaba criando uma fama muito grande, né, e depois acabam fazendo uma série chamada Transporter, que aí é por conta disso, e também tá na mesma pegada do filme, sabe? Mas eu acho bacana, cara. Poxa, esse filme tem uma cena de um cara atirando com um míssil numa casa, e aí o míssil, é coisa maravilhosa, só de filme. Ele tá desenhado um tubarão, sabe, no míssil. Eles lançam com aquele rocket launcher portátil, coloca no ombro, e aí o cara vai colocar e tem o desenho, sabe, tipo um tubarão com a boca aberta, como se fosse indo pra abocanhar, sabe? Cara, puxa. Humoroso. Tem detalhes desse filme que é muito bons. As 3 regras é realmente como o Basso falou. Nunca mude o acordo, sem nomes, ele não quer saber quem tu é e o que ele tá transportando, e nunca olha a embalagem. Ele olhou a embalagem. Nunca abre o pacote. Mas é muito bom, cara. Eu acho ele um filme bacana. Muito, muito bom. E você, Caio, qual que é a sua dica da vez? Eu ia trazer um filme, mas eu decidi que vou mudar, porque vou ir no grande trunfo, que é esse filme, que é trilha sonora. E aí você que tá aí, for dirigir ou precisa de um gás, assim, pra assistir, pra correr, sei lá o que você vai fazer, você vai abrir o YouTube e você vai digitar m.o.v.e, espacinho, Around the World. Não sei como que pronuncia em inglês, mas é isso aí. É em torno do mundo. E aí você vai dar play, aí você liga seu carro, toma cuidado pra você não tomar multa e só escuta. É uma playlist ou é uma música? É uma música específica. O pessoal que é de anime assim mais velho vai lembrar, porque essa música ela é muito famosa, de um anime de racha. O Initial D? O Initial D é um anime mais antigo, né, de racha, e é de uma banda japonesa, mas o gênero deles é meio hip hop, meio Eurobeat, e eles ficaram famosos por fazer essas música pra você ouvir no carro, assim, e acelerar. Então eu acho que combina com o tom do episódio. Initial D é um anime maravilhoso, mas a gente fala dele no Velozes e Furiosos 3. Muito bom. A minha dica da vez, pra fechar, já que fizemos uma grande associação, né, entre ator, ponto alto, uma outra obra que lembra esse filme, eu vou na questão de roteiro que não faz muito sentido, mas que pode ser uma delícia de você assistir, que o Basso com certeza vai odiar e vai ter muita coisa pra falar e muito questionamento sobre os seus gostos duvidosos, ou como o pessoal estrangeiro gosta de falar, guilty pleasure, que é a série From, que aqui no Brasil veio traduzida como Origem. Essa série foi apresentada pra mim e pro Basso pelo Andrei, que também faz parte lá da Taberna do Guaxinim. E o que acontece? O Andrei chegou e falou assim, gente, assiste, é uma série de mistério. E aí eu descobri que o Andrei não tem noção do que são gêneros de série e filmes, o que não é uma grande novidade, porque quando a gente gravou sobre Rambo, ele já deixou isso meio claro. Mas Origem, pra quem não assistiu ainda, é uma série de terror que conta a história de uma família formada por um casal e 2 filhos, uma adolescente e uma criança, que eles estão numa viagem em família, num trailer, e de repente na estrada eles são obrigados a parar porque tem uma árvore que cortou essa estrada. Então, por causa dessa árvore, eles têm que dar a volta e pegar um atalho, e quando eles pegam um atalho, eles chegam numa cidadezinha muito bucólica, que parece que tá parada no tempo, com pessoas muito diferentes que moram ali, e eles descobrem que eles não conseguem mais sair da cidade. É fisicamente impossível sair daquela cidade depois que você entra. Não bastasse isso, o problema, aquela cidade tem uma característica bastante problemática para os seus moradores involuntários, que é, à noite, criaturas da floresta saem e entram nessa cidade, e elas são criaturas extremamente perigosas e mortais. Então essa comunidade tem que sobreviver às noites, enquanto eles também tentam lidar com as suas relações interpessoais e familiares também entre si, enquanto eles tentam sair dessa cidade. Falar mais do que isso é dar spoiler.
explicar mais do que isso é só ficar dando opinião à toa, porque estamos chegando agora no final da 4ª temporada. São episódios de mais ou menos aí 40, 50 minutos, são 10 episódios por temporada. E prometeram que Origem /From acaba na 5ª temporada. E a 5ª temporada ainda não foi lançada. Ela vai sair provavelmente em 2027. Está acabando aqui no Brasil quando você estiver ouvindo esse episódio. Se não acabou na semana passada, está acabando nessa, a 4ª temporada. Essa série está disponível na Globoplay. Então, se você gosta, né, de coisas de terror, que também podem envolver aí uma questão sobrenatural e muito sangue, assim, tá? É bem violento. From pode ser uma série bastante interessante para você acompanhar. Será que vem aí mais 11 episódios da franquia Velozes e Furiosos aqui no Perdidos na Estante? O Guaxa quer. Será que a gente dá conta? Aguarde e ouvirás. Se quiser nos acompanhar nas redes sociais, o Perdidos na Estante tem um Instagram para chamar de seu, que está cada dia sendo atualizado com mais frequência, mas sempre no ritmo que conseguimos dar conta. A verdade, gente, é que aqui é uma equipe muito pequena. Somos só eu e os 2 editores, o Ace e o Léo. A gente também não tem patrocínio de nenhuma empresa, nós não temos financiamento coletivo, ou seja, é tudo feito no mano a mano, na garra mesmo. Por isso que eu peço que você nos siga lá no Instagram, em @perdidosnaestantepod, comente e compartilhe esse episódio se você gostou. É claro, né? Tem que compartilhar aquilo que a gente gosta. Então, bota aí nas suas redes sociais se você chegou até esse trechinho do episódio. Aqui, o papo é reto, é daqui para aí e contamos com você aí do outro lado pra gente continuar com esse podcast, vencer o domínio das grandes empresas com seus algoritmos do mal e por aí vai, tá bom? Falando em Instagram, você me encontra lá em @domenica.mendes. O Guaxa, você já sabe, ele apresenta o RP Guaxa, que é um podcast bastante legal, onde as pessoas jogam uma one shot de RPG e depois essa aventura ela é editada em formato de audiodrama e disponibilizado, é claro, no formato de podcast. Se você quiser trocar uma ideia com o Caio, é só seguir ele lá no Blue Sky. O arroba dele é k-yoh.bsky.social. O Baço, você sabe, ainda resiste e continua sem redes sociais, mas se você deixar um comentário lá no Instagram ou no Spotify ou me marcar no Blue Sky, eu passo para ele o recado também. No próximo episódio eu recebo o Thiago Augusto para um papo bem honesto sobre o Diabo Veste Prada 1 e 2, além do livro, é claro. Então, é isso. Uma boa semana e um beijo no seu coração. Obrigada por ter ouvido até aqui. E chegamos ao fim de mais um Perdidos na Estante. Este episódio foi apresentado por mim, Domenica Mendes, por Guaxa, Caio Lourenço e Senhor Baço. A pauta e produção do episódio são minhas. A edição é do Ace Barros com montagem final minha. A vinheta foi montada pela Isso Aí Design com narração da Jo Bonner. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!